Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro do canal. Tenham bons sustos. Meu nome é Tiago. Trabalho no SAMU de São Paulo há 8 anos. Já vi de tudo: overdose, acidente com moto, infarto no meio da rua, tiro, facada, criança engasgada, idoso que caiu e quebrou o quadril. Já segurei o coração de um homem batendo na minha mão enquanto o médico fazia massagem cardíaca aberta. Já chorei no banheiro da base depois de perder um paciente que era só um adolescente. Mas nada mesmo, me preparou para a noite de 13 de outubro de 2023. Eu estava na viatura avançada, código 04, com a doutora Mariana e o condutor Paulo. Plantão da madrugada, das 23 às 7 horas. A cidade estava quieta demais. Chovia fino, aquele tipo de chuva que não molha de verdade, só deixa tudo escorregadio e frio. O rádio chiava de vez em quando com ocorrências distantes, mas nada perto da nossa área. Por volta das 2h43 veio o chamado. Central para viatura 04. Ocorrência na Rua do Cemitério Velho, 666, Vila das Almas. Mulher, aproximadamente 40 anos, caída no interior da residência. Vizinho relata que ela não está respirando, mas está falando. Código 01, prioridade máxima. Atenção, o solicitante disse que ela não está sozinha. Repetindo, a vítima não está sozinha. A gente trocou olhares. Código 01 é parada cardiorrespiratória. Não está sozinha. É o tipo de frase que a central usa quando o solicitante parece maluco ou quando há risco de violência. Paulo acelerou. Sirene ligada, luzes cortando a chuva. Eu ia no banco de trás, revisando o material. Ambu, desfibrilador, laringoscópio, tubo traqueal, medicação para parada. Tudo pronto. Chegamos em 7 minutos. A rua era de paralelepípedo, estreita, sem saída. No final dela, uma casa velha de tijolo aparente, telhado baixo, porta de ferro enferrujada, entreaberta. Não tinha placa de número, mas a central confirmou. 666. O vizinho, um homem de uns 60 anos, camisa de time desbotada, esperava na calçada tremendo. Ela tá lá dentro, ele disse, voz rouca. Eu ouvi ela gritando, depois silêncio. Depois ela começou a falar comigo, mas a voz não era dela. Era grave, como se tivesse outra pessoa dentro dela. A doutora Mariana pediu para ele ficar do lado de fora. Entramos. O corredor era escuro. Cheirava a mofo e a algo doce, podre, como carne deixada no balcão. Luz fraca de uma lâmpada amarela no teto. No fundo da sala, deitada no chão de cimento, estava ela. Mulher magra, cabelo preto comprido espalhado, vestido florido rasgado na frente, peito subindo e descendo devagar. Olhos abertos, fixos no teto. Paciente consciente? Perguntei já me abaixando. Ela virou a cabeça devagar. Os olhos eram pretos, sem brilho, como se as pupilas tivessem engolido a íris. Ela sorriu, um sorriso largo, que mostrava todos os dentes, mas não chegava aos olhos. Vocês vieram, ela disse. A voz era rouca, grossa, masculina. Vocês sempre vêm. Mariana se ajoelhou do outro lado. Senhora, sou médica. Pode me dizer seu nome? O que aconteceu? A mulher, ou o que quer que fosse aquilo, virou o rosto para Mariana. Meu nome era Carla. Agora eu sou outra coisa. Ela riu. Um riso curto, seco, que ecoou pela casa como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Eu chequei pulso. Batia, mas lento e regular. Pressão baixa, saturação 88%. Hipotensão. Vamos estabilizar. Paulo trouxe a maca. Eu comecei a colocar o oxigênio. Quando encostei a máscara no rosto dela, ela agarrou meu pulso. Os dedos eram gelados, duros. Você já me viu antes, Tiago. Meu coração parou. Eu nunca disse meu nome. Nem no rádio, nem para o vizinho.
Ninguém ali sabia quem eu era. Eu estava no carro. Ela continuou, voz baixa, quase sussurrada. Você era o motorista. Eu bati a cabeça no para-brisa. Você disse que eu ia ficar bem. Mentiu. Eu soltei o pulso dela como se queimasse. Olhei para Mariana e Paulo. Eles estavam parados, olhos arregalados. A mulher, Carla, começou a se levantar sozinha. Devagar, como se o corpo fosse pesado demais. O vestido subiu, revelando as pernas. Nas coxas, marcas. Não cicatrizes, marcas recentes, rostos humanos minúsculos, impressos na pele como tatuagens que se moviam. Cada rosto gritava, a boca aberta, sem som. Vocês salvam corpos, ela disse, agora de pé, voz ecoando de dentro do peito dela. Mas nunca salvam almas. Paulo gritou, vamos embora! Mariana tentou dar um passo para trás, mas tropeçou na maca. A mulher, ou o que estava dentro dela, estendeu a mão. Não para ajudar, para tocar. Quando o dedo encostou na testa de Mariana, ela gritou, um grito curto, agudo, e caiu de joelhos. Eu peguei o desfibrilador, não sei porquê, instinto. Coloquei as pás no peito dela. Carregar 200 joules. A mulher riu. Não adianta, o coração já parou há muito tempo. Eu apertei o botão. O corpo dela arqueou, mas não caiu. Ficou suspenso como se fios invisíveis a segurassem. Os olhos viraram para mim. Você vai lembrar disso toda a noite, Tiago. Quando fechar os olhos, vai ver meu rosto. Não o dela, o meu. Então ela caiu, como boneca sem cordas, corpo mole, sem vida, pulso zero, respiração zero. Fizemos RCP, compressões, ventilação, adrenalina, nada. Depois de 20 minutos, declaramos óbito. O IML veio buscar. O vizinho chorava na porta, dizendo que ela nunca mais foi a mesma depois que o marido morreu aqui dentro, há 3 anos. Voltei para a base em silêncio. Mariana ficou quieta o resto da noite. Paulo pediu transferência 2 semanas depois. Eu não pedi transferência. Continuei. Mas toda vez que o rádio chama à noite, eu sinto. Sinto que eles estão esperando. Os que não foram salvos, os que voltaram, os que nunca foram embora de verdade. Eles não vêm atrás de todo mundo, só daqueles que mentiram, aqueles que disseram vai ficar tudo bem, quando sabiam que não ia. Eu disse isso para Carla no acidente de carro, em 2019. Eu era motorista da viatura. Ela morreu no meu colo. Agora ela volta. Toda vez que eu atendo uma ocorrência à noite, toda vez que alguém cai e não respira, eu sinto a presença dela. Não é a Carla, é o que sobrou dela. E ela sabe meu nome. Ela sempre soube. Se você trabalha no SAMU, se você já disse vai ficar tudo bem para alguém que morreu nos seus braços, cuidado, porque uma hora eles voltam, e quando voltarem, eles não vão pedir socorro. Eles vão dizer, você veio buscar o corpo errado, dessa vez veio buscar o seu. Quem veste o macacão azul do SAMU sabe que o macacão pesa. Não é o tecido, é o que gruda nele. Sangue, vômito, choro de mãe e às vezes coisas que a gente não consegue lavar. Meu nome é Marcos. Sou condutor socorrista do SAMU há 7 anos. Já dirigi Bravo, ambulância de suporte básico, e Alfa, UTI móvel. A gente acha que a sirene espanta tudo, que a luz vermelha é um escudo. Mas tem noite que a escuridão engole o giroflex. Aconteceu numa madrugada de terça-feira. Chuva torrencial, daquelas que o limpador de para-brisa da Sprinter não dá conta. Estávamos na base descentralizada, eu e a técnica de enfermagem, a Lúcia. O rádio da regulação chamou a 01315. QTH, local. Estrada Velha do Matadouro, quilômetro 4, solicitação de transeunte. Vítima ao solo. Aparentemente atropelamento. QRA. Nome. Desconhecido. A Estrada do Matadouro é um lugar que nem a polícia gosta de entrar. É barro, mato alto e neblina. Saímos em QAP total. A viatura sambava no barro. A visibilidade era 0. Chegamos no quilômetro 4. Não tinha carro. Não tinha transeunte que ligou. Só o breu.
Ali, Marcos, na valeta. A Lúcia apontou com a lanterna. Havia um corpo jogado na vala de escoamento de água. Descemos com a prancha rígida e o colar cervical. A chuva castigava. A vítima era um homem, devia ter uns 40 anos. Estava de bruços na lama, roupas rasgadas, encharcadas. A Lúcia se ajoelhou na lama para checar os sinais vitais, o ABCD do trauma. Marcos, tá sem pulso, pupila midriática dilatada, pele fria e cianótica roxa. Óbito? Perguntei já pensando em acionar a perícia e o rabecão. Não sei. O monitor... Olha isso. Ela conectou o oxímetro. O aparelho não deu linha reta. Ele deu erro. Ficou piscando números aleatórios. 99, 20, 666. 0. E então o homem inspirou. Não foi uma respiração normal. Foi um gasp, aquele suspiro de agonia. Mas foi longo. O ar entrou fazendo um barulho de ralo de pia desentupindo. Slurp! As costas dele estalaram. Vamos carregar, rápido, gritei. Protocolo é protocolo. Se tem sinal de vida, a gente leva. Colocamos na prancha, amarramos os tirantes e jogamos na viatura. Eu pulei para a direção. A Lúcia ficou no salão, a parte de trás, com ele. Toca para o hospital de base, Marcos. Ele está muito gelado, mas está reagindo. Arranquei com a viatura, ligando a sirene no talo para abrir caminho no nada. Eu olhava pelo retrovisor interno, aquele que dá visão para o salão da ambulância. A Lúcia estava tentando pegar um acesso venoso. Não consigo furar, Marcos. A agulha não entra. A pele dele parece couro velho. De repente, o rádio da viatura, que estava na frequência da regulação médica, começou a chiar. Não era estática, era uma voz. Não corre. Marcos, a cova é funda. Eu freiei brusco num reflexo. A ambulância derrapou. O que você disse, Lúcia? A Lúcia gritou lá atrás. Eu não falei nada. Marcos, o paciente está sentado. Olhei pelo retrovisor. O homem que estava amarrado na prancha com 3 cintos de segurança, tórax, quadril e pernas, tinha se soltado. Ele não desatou os nós. Ele quebrou os ossos para passar pelos cintos. Ele estava sentado na maca, de costas para mim, olhando para a Lúcia. O pescoço dele estava mole, a cabeça pendurada para o lado, encostando no ombro. Lúcia, vem para frente! Agora! Berrei, destravando a janelinha que separa a cabine do salão. A Lúcia estava paralisada, segurando o ambu, ressuscitador manual. O homem virou a cabeça para ela. Não foi um movimento humano. O pescoço girou como uma coruja, estalando vértebra por vértebra. Crec, crec, crec. O rosto dele não tinha olhos. As órbitas estavam cheias de barro e a boca estava costurada com arame farpado. A Lúcia tem sangue doce. A voz saiu da barriga dele, abafada. A Lúcia gritou e se jogou contra a porta traseira da ambulância, tentando abrir. Mas a tranca estava emperrada. O homem desceu da maca. Quando os pés dele tocaram o chão de linóleo da ambulância, as luzes internas estouraram. O salão ficou iluminado apenas pelos flashes do estrobo da sirene lá fora. Azul, vermelho, azul, vermelho. Em cada flash, ele estava mais perto dela. Azul, ele em pé. Vermelho, ele no meio do salão. Azul, ele inclinado sobre a Lúcia. Eu não pensei. Pisei no freio com tudo e girei o volante. A ambulância rodou na pista molhada e bateu a traseira num barranco. O impacto foi violento. Bati a cabeça no vidro. Apaguei por alguns segundos. Acordei com o silêncio. A sirene tinha desligado, só a chuva batendo na lata. Lúcia! Chamei com gosto de sangue na boca. Ninguém respondeu. Olhei pela janelinha de vidro. O salão estava escuro. Peguei minha lanterna tática e desci da cabine cambaleando. Fui até as portas traseiras. Estavam abertas, escancaradas. Iluminei o interior. A Lúcia estava encolhida no canto, abraçada aos joelhos, tremendo, em estado de choque, mas viva. A maca estava vazia.
Os cintos de contenção estavam arrebentados, como se tivessem sido cortados por uma lâmina cega. E no chão da ambulância havia pegadas de pés descalços feitas de lama preta. Elas iam da maca até a porta traseira e sumiam no asfalto. Mas o pior não foi isso, foi o cheiro. A ambulância cheirava a formol puro e flores velhas de velório. E em cima do banco do socorrista, onde a Lúcia estava sentada antes, havia uma fita de identificação de óbito. Aquelas que a gente coloca no pulso do cadáver. Peguei a fita. Estava escrito com letra de máquina antiga. Nome, Marcos Condutor. Data, hoje. Causa, curiosidade. A Lúcia pediu exoneração. Nunca mais conseguiu entrar numa viatura. Eu continuo no SAMU. Alguém tem que fazer o trabalho. Mas eu mudei uma coisa na minha rotina. Eu soldei uma grade de ferro na janelinha que separa a cabine do salão. E quando eu olho pelo retrovisor e vejo o paciente coberto com o lençol térmico, eu nunca, jamais, fico encarando por muito tempo. Porque às vezes o lençol se mexe. E não é porque o paciente está respirando. É porque o que está lá embaixo está testando os nós. Existe um código não oficial no SAMU. A gente usa QTH para local, QRA para nome, QAP para na escuta. Mas não existe código para aquilo que não devia estar vivo. Meu nome é Maurício. Sou condutor de unidade de suporte avançado, UESA, há 12 anos. Dirijo a Alfa, a UTI móvel que leva médico e enfermeiro. Já vi decapitação, parto na calçada, overdose de crack. A gente cria uma casca, um distanciamento. O paciente vira o tórax, o craniano, o vascular. Até a noite de 12 de julho, na zona rural de Mairiporã. Choveu a semana inteira. O barro da estrada vicinal parecia sabão. A regulação chamou a 02:40. Alfa 04. QTH. Sítio das Paineiras. Final da estrada de terra. Solicitação de familiar. Idosa, 82 anos. PCR, parada cardiorrespiratória. Recuperada, mas instável. Estranho. PCR recuperada por familiar no meio do mato? Geralmente, quando chegamos lá, já virou óbito há horas. Fomos eu, o Dr. Cláudio, um médico experiente, cético, desses que não riem, e a enfermeira Patrícia. O sítio era uma ruína. Mato alto cobrindo a janela, sem luz elétrica, só uma vela acesa na varanda. Quem nos recebeu não foi um familiar. Foi a porta aberta, escancarada. Entramos com a maca, o monitor e a maleta de vias aéreas. O cheiro da casa era de mofo e formol. Sabe aquele cheiro de laboratório de anatomia da faculdade? Era igual. Na sala, deitada num sofá rasgado, estava a dona Elvira. Ela era muito magra. A pele era translúcida, dava para ver as veias pretas, não azuis, pretas, correndo por baixo. O Dr. Cláudio foi direto para o pulso. Sem pulso radial, sem carotídeo. Patrícia, monitor, vamos rodar o protocolo de parada. A Patrícia colocou as pás do desfibrilador. O monitor ligou. A linha era reta. Assistolia. Iniciar compressão, ordenou o médico. Eu fiquei na ventilação, no ambu, enquanto a Patrícia comprimia o peito. Foi aí que eu senti. Quando eu coloquei a máscara no rosto da idosa para ventilar, a pele dela estava quente. Não quente de febre, quente de fervendo. O plástico da máscara embaçou na hora. Como alguém em parada cardíaca, sem circulação, está fervendo? Doutor, ela está quente, avisei. Impossível, Maurício. O monitor está em assistolia. Continua o ciclo. No segundo ciclo de massagem, ouvimos um barulho. Crack, costela quebrada, normal em RCP. Mas o barulho continuou. Crack, crack, crack. Parecia que os ossos dela estavam se rearranjando sozinhos lá dentro. De repente, o Dr. Cláudio parou. Parem. Olhem o monitor. A linha reta tinha mudado. Agora, o traçado cardíaco estava desenhando ondas perfeitas. Mas não era ritmo humano. Era rápido demais. 200, 220, 250 batimentos por minuto.
Eram ondas quadradas, bizarras, e a idosa abriu os olhos. Não tinha branco, não tinha íris. O olho era uma bola de vidro amarela, leitosa, como o olho de cabra velha. Ela sentou no sofá. A Patrícia gritou e caiu para trás. A idosa olhou para o médico. A boca dela não se mexeu, mas a voz saiu. Uma voz gutural, que parecia vir debaixo do assoalho de madeira podre. Vocês trouxeram a caixa de metal, a ambulância. O doutor Cláudio, branco como papel, tentou ser profissional. Senhora, a senhora precisa deitar. Vamos te levar para o hospital. Ela sorriu. A pele da bochecha rasgou com o sorriso, mas não sangrou. Saiu uma poeira cinza do rasgo. Eu vou com vocês. Ela levantou. O corpo dela estalava. Ela tinha 1,60 m deitada. Em pé, parecia ter 2 metros. Os braços eram longos demais. As mãos batiam no joelho. Nós recuamos para a porta. Maurício, traz a maca! Rápido! Gritou o médico, suando frio. Colocamos ela na maca. Ela foi dócil. Deitou e deixou amarrar os cintos. Corremos para a ambulância. Colocamos ela dentro. Eu fechei as portas traseiras e corri para a direção. O doutor Cláudio e a Patrícia ficaram no salão com ela. Toca para o hospital geral. Prioridade total, gritou o médico pela janelinha de comunicação. Arranquei com a Sprinter, derrapando na lama. Liguei a sirene só para ouvir algo além da minha respiração. Eu olhava pelo retrovisor interno o tempo todo. A idosa estava deitada, imóvel. O doutor Cláudio estava tentando pegar um acesso venoso, mas a agulha entortava. A Patrícia estava encolhida no banco do socorrista, rezando baixo. Foi no quilômetro 10 da estrada que o rádio da viatura ligou sozinho. A frequência estava chiada. Maurício, gelei. Minha mão quase escapou do volante. Maurício, você deixou a porta do seu quarto aberta, Maurício? Olhei pelo retrovisor. A idosa estava olhando para a janelinha de vidro que separa a cabine, olhando direto nos meus olhos pelo reflexo. Ela tinha soltado o cinto do tórax, mas as mãos dela tinham atravessado o colchão da maca. Elas estavam dentro da espuma, rasgando o material. Cláudio, ela soltou! Gritei. Ouvi um barulho de luta lá atrás, objetos caindo, o monitor cardíaco apitando alarme de desconexão. Segura ela, Patrícia! Sedativo! Midazolam! Agora! O médico berrava. Ouvimos um som molhado. Tchunk! E o grito do médico foi cortado no meio. Silêncio. Depois, o grito da Patrícia. Um grito agudo, de pavor puro, que durou 3 segundos e terminou num gorgolejo. Eu pisei fundo, a viatura batia nos buracos, quase capotando. Eu não ia parar, eu não podia parar. Eles dormiram, Maurício. A voz veio do rádio de novo. Agora somos só nós. E a estrada. Senti uma pancada no vidro atrás da minha cabeça. Olhei rápido. A janelinha de vidro, que é reforçada, estava trincada. E colado no vidro estava o rosto da Dona Elvira. Mas não era mais um rosto de idosa. A pele tinha derretido. O que estava colado no vidro era uma caveira coberta de músculos vermelhos e pulsantes. E ela sorria. Ela começou a lamber o vidro. Uma língua preta, comprida, que deixava um rastro de gosma ácida que fazia o vidro chiar. Eu vi o corpo do Dr. Cláudio jogado no chão do salão. A cabeça dele estava virada para trás, num ângulo de 180 graus. Eu vi a Patrícia, ou partes dela. Cheguei na base da polícia rodoviária, cantando pneu, derrubando cones. Pulei da ambulância em movimento antes dela bater na mureta de proteção. Os policiais correram, armas sacadas. Mãos ao alto! Tem uma coisa lá dentro! Matou eles! Matou minha equipe! Eu gritava, rolando no asfalto. Os policiais cercaram a ambulância. Um sargento abriu as portas traseiras com cautela. Silêncio. Ele abaixou a arma. Rapaz, do que você está falando? Eu levantei trêmulo e fui olhar. O salão da UTI móvel estava vazio.
Não tinha Dona Elvira. O Dr. Cláudio e a Patrícia estavam sentados no banco inteiros, mas eles estavam estáticos, olhando para o nada, pálidos. Cláudio, Patrícia, chamei. Eles viraram a cabeça para mim devagar, ao mesmo tempo, sincronizados. O Dr. Cláudio sorriu. Foi o mesmo sorriso que rasgou a bochecha da idosa. Foi só um susto, Maurício. Vamos voltar para a base. A noite é longa. A voz não era a do Cláudio. Era a voz da velha. Eles fecharam a porta da ambulância por dentro e a sirene ligou sozinha. A ambulância saiu dirigindo sozinha, sem ninguém na cabine do motorista. Ela fez o retorno e sumiu na neblina da rodovia. A ambulância foi encontrada 3 dias depois, num desmanche clandestino, totalmente queimada. Os corpos do Dr. Cláudio e da Patrícia nunca foram achados, nem os ossos. O laudo disse que eu tive um surto psicótico, roubei a viatura e abandonei ela. Fui exonerado, faço tratamento psiquiátrico até hoje. Mas eu sei a verdade, porque ontem recebi uma carta pelo correio, sem remetente. Dentro tinha apenas um pedaço de uniforme azul do SAMU, manchado de sangue preto, e um bilhete escrito com letra trêmula. Estamos esperando você para o próximo plantão. Maurício, a caixa de metal, está com saudade. Nunca chame o SAMU de madrugada em estrada de terra. Se a viatura chegar e o motorista não descer, corra. Corra porque a equipe lá dentro pode já ter atendido o chamado errado. Meu nome é André. Sou socorrista do SAMU há quase 12 anos, sempre na zona leste de São Paulo. Já perdi a conta de quantas noites passei correndo pelas ruas esburacadas, sirene berrando, tentando chegar a tempo de alguém que estava escorregando para o outro lado. Eu sempre digo que o pior não é ver a morte, é ver a esperança morrer antes dela. Mas o que aconteceu na madrugada do dia 4 de novembro de 2024, isso não foi morte comum. Isso foi algo que ficou grudado em mim, como um cheiro ruim que não sai da roupa. Estava eu, o condutor Márcio e a enfermeira técnica Renata na viatura avançada. Plantão das 22 às 7. Chuva fina, fria, do tipo que entra pela gola da jaqueta e fica ali, gelando a nuca. O rádio estava calmo até às 3h11 da manhã, quando veio o chamado. Central para a viatura 12. Ocorrência na Rua das Lágrimas, 77, Jardim das Cinzas. Homem cerca de 35 anos, encontrado caído no quintal de casa abandonada. Vizinho diz que ele está vivo, mas não está respirando direito. Prioridade 01. Atenção, o solicitante informou que ele não está sozinho. Repetindo, a vítima não está sozinha. Procedam com cautela. Rua das Lágrimas. Eu já tinha atendido ocorrência lá uma vez, uns 4 anos antes. Um suicídio por enforcamento. O corpo ficou pendurado 3 dias até o cheiro chamar atenção. Desde então, a rua pareceu sumir do mapa. Nem GPS achava direito. Márcio resmungou. Mais um maluco que bebeu e caiu no mato. Renata só fez o sinal da cruz, sem dizer nada. Chegamos em 9 minutos. A rua terminava num beco de terra, casas velhas de alvenaria rachada, muitas abandonadas. A número 77 era uma casa térrea com muro baixo, portão de ferro torto, quintal tomado por mato alto e lixo. Uma luz fraca vinha de dentro, como se alguém tivesse deixado uma lanterna no chão. O vizinho, um senhor de uns 70 anos, chinelo de dedo e camisa de malha rasgada, estava na calçada, tremendo. Ele apareceu do nada, o homem disse. Eu ouvi um barulho de algo caindo, depois ouvi ele gemendo, mas depois começou a falar comigo. A voz dele não era normal, parecia que tinha 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Entramos pelo portão. O quintal cheirava a terra molhada e a algo metálico como sangue velho. No meio do mato, deitado de lado, estava o homem. Camisa social aberta, calça jeans suja de barro, pés descalços. O peito subia e descia devagar, muito devagar.
olhos semiabertos olhando para o céu escuro. Renata se abaixou primeiro. Senhor, consegue me ouvir? Sou do SAMU. Pode me dizer o que aconteceu? Ele virou a cabeça devagar. Os olhos estavam vermelhos, injetados, mas as pupilas eram minúsculas, como pontinhos pretos. Ele sorriu. Um sorriso lento, que mostrava os dentes manchados de algo escuro. Vocês demoraram, ele disse. A voz era baixa, arrastada, mas tinha um eco estranho, como se outra voz falasse por baixo da dele, quase ao mesmo tempo. Eu chequei pulso carotídeo. Batia, mas fraco e regular. Saturação 82%. Hipotermia ou choque? Perguntei para Renata. Enquanto ela colocava o oxigênio, eu abri a camisa dele para auscultar. Foi aí que vi. No peito, no lugar do coração, uma marca. Não era tatuagem. Era como se a pele tivesse sido queimada por dentro. Um rosto humano, perfeitamente desenhado, boca aberta num grito silencioso. Os olhos do rosto eram buracos negros, e dentro deles parecia que algo se mexia, pequenos pontos brancos como vermes minúsculos. Renata, olha isso! Minha voz saiu baixa. Ela olhou e congelou. O homem, ou o que quer que fosse, agarrou o pulso dela. Os dedos eram gelados, duros como madeira. Você já me tocou antes, Renata, ele disse. Lembra? No hospital. Eu era um menino de 12 anos. Você disse que eu ia ficar bem, que o câncer ia embora. Mentiu. Renata puxou a mão como se tivesse levado choque. Ela tinha trabalhado no pediátrico antes de entrar no SAMU. Tinha perdido um paciente assim, leucemia fulminante. Nunca falava sobre isso. Ninguém ali sabia o nome dela fora da equipe. Márcio gritou do portão. Vamos levar ele agora! Tentamos erguer o homem para a maca. Ele era pesado, impossivelmente pesado, como se o corpo tivesse o peso de 2 pessoas. Quando o viramos de costas, a camisa rasgou. Nas costas, mais rostos. 5, 6, todos gritando, todos com a boca aberta na mesma direção do coração dele. E eles se mexiam. A pele ondulava levemente, como se os rostos respirassem. Ele começou a rir, um riso baixo, gorgolejante. Vocês salvam os corpos, mas os que ficam para trás, eles voltam, e eles trazem companhia. De repente, o quintal pareceu ficar mais escuro. O vento parou, e veio o som. Um som que não era vento nem chuva. Era respiração, muitas respirações, lentas, profundas, vindo de dentro da casa abandonada, de trás das janelas quebradas, debaixo do mato. Renata começou a chorar baixinho. André, tem gente aqui, tem muita gente aqui. Eu olhei ao redor. No escuro do quintal, silhuetas, não eram pessoas normais. Andavam curvadas, braços pendendo, cabeças inclinadas de lado. Cada uma delas tinha o mesmo sorriso aberto demais. E cada uma sussurrava nomes. Nomes de pacientes que a gente tinha perdido. Nomes que eu lembrava. O menino do acidente de moto, a idosa do infarto, o jovem baleado. Eles estavam ali olhando para nós, não atacavam, só olhavam e esperavam. O homem se levantou sozinho, não se apoiou em nada. O corpo ergueu-se reto, como se puxado por cima. A cabeça virou 90 graus para mim, sem mexer o tronco. Você me prometeu que eu ia ver o nascer do sol, André. Eu morri às 4h03 da manhã. Você declarou óbito às 4h07, 4 minutos. Tempo suficiente para eu te ver mentir. Eu não respondi, só gritei. Márcio, liga o motor! Arrastamos a maca até o portão. O homem não nos seguiu. Ficou parado no meio do quintal, olhando. As silhuetas se aproximaram dele como se fossem se fundir. Quando entramos na viatura, ele falou uma última vez. Voz alta o suficiente para atravessar o vidro. Dessa vez não foi erro. Dessa vez vocês vieram buscar o corpo certo. Márcio acelerou. No retrovisor vi a casa. As janelas agora estavam cheias de rostos, todos olhando para nós, todos sorrindo. Chegamos na base, declaramos óbito na chegada. O pulso sumiu no caminho. O corpo foi para o IML.
A ocorrência nunca apareceu no sistema. Rua das Lágrimas, 77, não existe no cadastro da prefeitura. O vizinho sumiu. Ninguém atendeu quando tentamos contato. Eu ainda trabalho, ainda atendo. Mas toda vez que o rádio chama à noite, eu sinto eles. Os que ficaram para trás. Eles não vêm para se vingar. Eles vêm para lembrar. Eles vêm para dizer: você não salvou todo mundo. E os que você não salvou, eles nunca foram embora de verdade. Se você é socorrista, se você já declarou um óbito, sabendo que poderia ter feito mais 1 minuto de RCP, mais uma tentativa de desfibrilação, mais uma dose de adrenalina, cuidado, porque uma hora eles voltam. E quando voltarem, não vão pedir ajuda. Vão te chamar pelo nome e vão trazer todos os outros com eles. Meu nome é João. Trabalho no SAMU de São Paulo desde 2014. Sou o cara que vai na frente, que abre a via aérea, que faz a massagem cardíaca quando o desfibrilador não responde. Já perdi pacientes nos meus braços, já vi famílias desabarem, já cheguei tarde demais e fiquei olhando para um corpo frio enquanto a sirene ainda ecoava na rua vazia. Mas nada me marcou como a madrugada de 19 de julho de 2025. Eu estava na viatura básica 09, com o condutor Rafael e a técnica de enfermagem Clara. Plantão das 23h às 7h. O céu estava limpo, lua cheia, mas o ar parecia pesado, como se a cidade inteira prendesse a respiração. O rádio chiava de vez em quando com chamadas rotineiras. Dor no peito em Pinheiros, queda de idoso na Vila Madalena. Nada que exigisse código vermelho. Às 2h58 veio o chamado que mudou tudo. Central para viatura 09. Ocorrência na Rua do Adeus, 13, Bairro dos Mortos. Homem, cerca de 45 anos, encontrado caído dentro de veículo abandonado. Solicitante anônimo relata que a vítima está respirando, mas não está viva. Prioridade máxima. Código 01. Atenção. A vítima está esperando vocês. Repetindo, ele está esperando vocês. Procedam imediatamente. Rua do Adeus. Eu nunca tinha ouvido falar. O GPS do tablet travou. Mostrou só um ponto vermelho piscando no meio do nada. Rafael xingou baixo. Mais um trote, aposto. Clara ficou quieta. Só apertou o cinto mais forte. Eu senti um frio na barriga que não era do ar-condicionado. Chegamos em 11 minutos. A rua era de terra batida, ladeada por casas velhas e muros altos cobertos de musgo. No final dela, um terreno baldio com um carro velho, um Gol 1998, portas abertas, faróis apagados. O veículo estava tombado de lado, como se tivesse sido largado ali há anos, mas o capô ainda estava quente quando toquei. Dentro, no banco do motorista, estava ele. Homem de pele pálida, barba por fazer, camisa polo rasgada no ombro, cabeça encostada no volante, olhos abertos, fixos no para-brisa rachado. O peito subia e descia devagar, muito devagar. Não havia ferimentos visíveis, nenhum sangue, mas o cheiro dentro do carro era de ferro oxidado misturado com algo doce, podre. Clara se aproximou pela porta do passageiro. Senhor, consegue me ouvir? Sou do SAMU. Pode dizer seu nome? Ele virou a cabeça devagar, como se o pescoço fosse feito de dobradiças enferrujadas. Os olhos eram castanhos, mas as pupilas estavam enormes, cobrindo quase toda a íris. Ele sorriu, um sorriso calmo, quase gentil. João, ele disse, minha voz saiu rouca. Como você sabe meu nome? Porque você me disse, ele respondeu, voz baixa, mas clara. Naquela noite, você disse, vai ficar tudo bem, João. E eu acreditei. Eu congelei. Meu nome é João, mas ninguém ali me chamava pelo primeiro nome. Eu era o João para a equipe, mas no rádio e nos registros sou sempre Socorrista Silva. Ele continuou. Eu era o passageiro do ônibus que capotou na Marginal em 2018.
Você me tirou das ferragens. Eu tinha 38 anos. Você apertou minha mão e disse que eu ia sair dessa. Eu morri na maca, na sua frente. Hemorragia interna. Você declarou óbito às 3h14. Eu ouvi o bip parar. Você chorou. Ninguém viu. Clara olhou para mim. Seus olhos estavam arregalados. Eu não conseguia falar. Aquele acidente... Eu me lembro, o ônibus virou, 7 mortos, 19 feridos. Eu atendi um homem que gritava pelo nome da filha. Ele morreu na minha maca. Eu segurei a mão dele até o último batimento. Depois, fui para o banheiro e vomitei por 20 minutos. O homem, ou o que quer que fosse, estendeu a mão. Os dedos eram longos demais, as unhas pretas e rachadas. Toque, ele disse. Toque e veja. Eu não toquei. Em vez disso, abri a camisa dele para colocar o monitor cardíaco. Foi aí que vi o peito. A pele estava marcada. Não tatuada, queimada como se algo tivesse impresso ali com fogo. Um relógio antigo, ponteiros parados às 3h14. Em volta, rostos minúsculos, rostos de pessoas que eu conhecia, pacientes que perdi, a menina de 9 anos que não respirei a tempo. O idoso do infarto que eu não consegui desfibrilar. O jovem da facada que sangrou demais. Cada rosto estava aberto em um grito silencioso. E os olhos seguiam meus movimentos. Ele riu, um riso baixo, gorgolejante. Eles estão aqui dentro, todos eles. Você os salvou do corpo, mas não da dor. Agora eles esperam com você. Clara tentou colocar o oxigênio. O homem agarrou o pulso dela. Você também, Clara, aquele bebê prematuro em 2022? Você disse, ele vai lutar. Ele não lutou. Ele morreu nos seus braços. Agora ele respira aqui. Ele tocou o próprio peito. A pele ondulou, como se algo se mexesse por baixo. Rafael gritou do lado de fora. Vamos embora, agora! Tentamos puxá-lo para a maca. Ele era pesado como chumbo. Quando o viramos, a camisa rasgou nas costas. Ali, outro relógio. Ponteiros às 3h14, mas girando para trás. E mais rostos, mais pacientes, todos olhando para mim. Ele se levantou sozinho, não se apoiou. O corpo ergueu-se reto como se o carro o expelisse. Ficou de pé no banco, cabeça roçando o teto. Olhou para mim. Você vem buscar o corpo errado toda vez, João. Hoje você veio buscar o certo. De repente o carro inteiro tremeu. As janelas embaçaram. Do lado de fora, silhuetas surgiram no terreno baldio. Pessoas. Não exatamente pessoas. Andavam devagar, cabeças inclinadas, braços pendendo. Cada uma delas sussurrava meu nome. João, João, João. Clara chorou. Rafael ligou o motor. Eu entrei correndo, batendo a porta. Aceleramos. No retrovisor, vi o homem ainda de pé no carro. Ele acenou, devagar, e atrás dele as silhuetas se aproximaram, como se fossem entrar no veículo com ele. Chegamos na base. O corpo não veio conosco. Ele ficou lá. O chamado nunca apareceu no sistema. Rua do Adeus, 13, não existe. O terreno baldio é só mato e lixo. Ninguém atendeu quando tentamos rastrear o solicitante anônimo. Eu ainda trabalho, ainda atendo. Mas toda vez que o relógio bate 3h14, eu sinto. Sinto eles respirando no meu ouvido. Sinto o peso daqueles rostos no meu peito. Eles não vêm para me matar. Eles vêm para me lembrar que eu prometi salvar e falhei. E que uma hora, quando eu cair, eles vão estar lá, esperando, com o relógio parado, às 3h14, e vão dizer, dessa vez, João, dessa vez você não vai embora.